Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial, um novo colega de estudo, com o professor Mário Alcântara. Muito obrigado por estar cá connosco e ter aceito o nosso convite. Vamos perceber, afinal, o que é a inteligência artificial e de que forma ela está presente no nosso dia-a-dia, como é que nos pode ajudar como estudantes e não ficarmos a depender dela. Professor Mário, diga-me uma coisa, como definiria a inteligência artificial de forma simples para um estudante que acabou de entrar na universidade? Muito bem. Acho que podemos imaginar a inteligência artificial como uma combinação de tecnologias que coletam informação nas mais variadas formas, imagens, dados, vídeos, até textos, enfim, de todo o género, que os processa e que permite, através dessa mesma combinação, sem necessidade de programar passo a passo, criar informação. E essa informação pode ser nas mais variadas formas, em texto também em vídeo e, acima de tudo, em preditação de necessidades. Por exemplo, talvez a forma mais simples, o Spotify. Este é um bom exemplo. O sistema foi alimentado com o nosso gosto de música, às vezes algum duvidoso, mas isso a parte não se fala, aquela que só ouvimos no automóvel, mas e com isso o sistema conseguiu compreender os estilos, nós gostamos, os tipos de instrumentos, o tipo de música, o tipo de letras, às vezes acho que a quantidade de dados que processa é imensa, para nos propor aquelas playlists nós dizemos, uau, eu até gosto disto. É muito esse princípio que a inteligência artificial nos dá em termos de tecnologia. Se quisermos fazer numa outra analogia, eu uso muito para empresas, mas também acho que podemos usar muito como professores e como alunos, imaginar que temos uma pessoa que aprendeu tudo e tem um conhecimento potencial inacreditável e depois cabe-nos a nós, enquanto seres humanos também, pedir o que necessitamos dessa combinação de conhecimento para dar-nos as respostas que queremos. Na sua perspectiva, por que razão é que a inteligência artificial se tornou tão relevante nos últimos anos no contexto académico? Bom, eu diria que, acima de tudo, facilitou-nos o acesso à informação. E agora vamos ver pelo lado positivo. Sem dúvida que conseguimos ter muito mais dados, combinar muito mais conhecimento, ajudar-nos a estudar também e a preparar aulas, vamos ser realistas. Permite-nos também acelerar processos de aprendizagem e processos de estudo, no sentido em que, por exemplo, eu não preciso ir há muitos anos atrás, mas se há 10 anos atrás eu tinha grandes volumes de dados que queria estudar, imaginem, sobre uma população e que quer chegar a conclusões, hoje em dia com a inteligência artificial consigo, em muito menor tempo, quase instantaneamente, chegar a dados que me permitem, informação que me permite depois tomar decisões mais rápidas. Como aluno, o que eu vejo muito, até como professor, e eu sou professor aqui da pós-graduação de marketing digital, e seria errado, na minha perspectiva, não usarmos a inteligência artificial para fazer marketing, porque todo o mercado o faz, mas, acima de tudo, mais uma vez, ajuda-nos a orientar ideias, ajuda-nos a construir caminhos. Quais são as ferramentas mais usadas atualmente pelos estudantes que os professores já se conseguem aperceber? Isso é fácil. ChatGPT, Gemini, Copilot, os tradicionais, sim. Acima de tudo na construção de textos, acima de tudo na forma como a informação é apresentada. Não dá para perceber do nosso lado, enquanto professor, pelo menos eu tenho acompanhado algumas situações engraçadas. Eu diria que esses são a base. Depois, obviamente, podemos evoluir para ferramentas muito mais técnicas, só orientadas a dados, só orientadas a... E desde quando digo dados é, por exemplo, temos aqui um grande estudo de mercado, há pouco falávamos, e eu consegui processar essa informação e trabalhar modelos preditivos com muita facilidade. E isso ajuda muito, enfim, nós como professores vemos que isso acontece. Depois temos a parte gráfica e criativa, que não sendo, por exemplo, cursos que não sejam de design ou não sejam de cinema, nós vemos que isso é altamente interessante para ilustrar as ideias. E por vezes, e talvez olhando um bocadinho para o passado, senti-se essa necessidade. Às vezes os alunos tinham ideias fantásticas, acho que isso é fabuloso, mas depois a passar disso para uma folha de papel, passar as ideias para algo mais visual, para quem está do outro lado, que não está tão dentro da cabeça de quem cria as ideias, acho que a inteligência artificial nesse sentido, ou seja, esta combinação de processos permitiu resultados incríveis. Acha que os alunos já utilizam como um colega de estudo ou utilizam mais como uma bengala
Eu conheço muitos alunos que usam como colega de estudo. Aliás, há ferramentas fabulosas que nos permitem fazer isso. O Notebook LM da Google, por exemplo, eu acho que é o mais clássico. A nova versão, a evolução recente é excepcional. Eu próprio faço isso, por exemplo, para... mais curiosamente, não tanto em meios académicos, mas muito mais profissionais. Eu sou consultor e muitas vezes temos apresentação de projetos para clientes e usamos o Notebook LM exatamente para dizer, olha, agora está aqui, com tudo isto que nós vos apresentámos, façam as perguntas, explorem os cards, até de alguma forma podem questionar, sabem, se aquilo que vos passámos faz sentido para vocês. É muito giro. Na perspectiva do estudante, eu diria que essa é a ferramenta mais clássica. Agora, eu posso usar, e voltando no ChatGPT, o clássico ChatGPT, nós podemos usar o ChatGPT para experiências incríveis, como alimentá-lo, lá está, da informação que nós queremos, restringi-lo a essa informação, e eu até agora só tenho falado de coisas boas. Também temos coisas menos boas que é preciso termos em atenção. Mas alimentá-lo com a informação que eu necessito e pedir para analisar aquilo que eu sei, questionar-me, e essa interação é muito rica, porque aí sim é claramente um colega que sabe um bocadinho mais do que eu, ou pelo menos consegue decorar melhor as coisas, mas que também tem um pouco de raciocínio, e dia para dia nós vemos os modelos de inteligência artificial evoluírem muito nesse sentido. É engraçado que referiu o notebook. E o notebook dá para fazer, por exemplo, podcasts sobre determinado tema, dá para conversar com ele. E o ChatGPT tem aquela questão de dá para criar pastas sobre determinados temas também e fica focado naquilo e naquela informação que nós lhe damos. Portanto, acho que como estudante é uma mais-valia utilizar. Mas referiu aqui cá o lado negativo. Fala-me um bocadinho sobre esse lado. Bom, todas essas ferramentas que dá de inteligência artificial, e nós não temos que esquecer que fala-se muito de inteligência artificial e pensa-se só no ChatGPT. E isso é um bocadinho daquilo que há anos. Obviamente, um LLM é um modelo de linguagem, mas há outras coisas. Mas, olhando para aquilo que é o presente, qual é que é o enorme desafio? É que tudo isto nós temos é uma extensão cognitiva nossa. Ou seja, eu diria que é uma extensão do nosso conhecimento. Nós não podemos aceitar que ele nos substitua. E este é o primeiro erro. E nós todos falamos das alucinações dos sistemas. Aliás, falámos do Notebook LM. Eu no outro dia estava a ouvir um podcast de um conteúdo meu e eles disseram lá coisas que não tinham nada a ver com o meu conteúdo. Mas a questão do perigo, e de uma forma muito clara, é aceitar tudo o que o sistema nos diz e ir para as soluções sem saber o que queremos, sem saber o que é que precisamos. E este é o maior erro. Então, o exemplo, nós, por exemplo, na pós-graduação de marketing digital temos um exemplo muito engraçado que é a construção de estratégia de comunicação. Temos uma marca, temos um produto, queremos comunicar. E eu, sem saber nada de marketing, posso chegar ao ChatGPT, por exemplo, e dizer, faz-me uma estratégia de marketing para o lançamento do meu produto. Para já, o prompt é miserável, desculpa a minha expressão, e isto é a ver aí em casa ou aqui na universidade. Os prompts não se fazem com 2 linhas, aviso já. Okay? Mas já vamos também a essa parte se tivermos tempo. Mas sim, eu peço para fazer um plano de marketing. Para já tenho o primeiro erro, que é posso não saber usar tão bem a plataforma e deixo o sistema demasiado em aberto. O que significa que eu falo do meu produto, falo de um plano de marketing, que eu nem faço ideia do que é seja um plano de marketing, por exemplo, digital, e ele começa para ali a debitar imensas coisas. E pode debitar coisas tão engraçadas, como faz uma campanha com influenciadores que vão... Ok, eu até digo, que giro, que ideia maravilhosa. E de repente diz-me, e vais usar e-mail marketing para mandares e-mails para toda a gente. Ora, eu como não percebo nada de marketing, ou percebo pouco de marketing, se calhar tive ali uma situação de que boa ideia é enviar e-mails, pois eu recebo e-mails. Acho aquilo um projeto giríssimo, agarro, meto num PowerPoint lindíssimo, uso uma ferramenta tipo o Gamma, que também faz PowerPoints fantásticos, ou o Napkin, que faz esquemas maravilhosos, também eu gosto imenso de Napkin, e apresento, se calhar, a um cliente. Ou apresento um professor, ou apresento um colega. E não interessa a quem. Eu apresento alguém que até, se calhar, percebe um bocadinho. De repente vai olhar e vai-me dizer assim, olha, fantástico, email marketing, gosto disso. Mas tu não tens base de dados com pessoas ainda inscritas. Onde é que isso está? E começamos logo com o primeiro momento. O sistema nem alucinou, o sistema usou as melhores práticas. Só que ele não sabe nada do que é que nós temos para ele. E então o que é que acontece? Ele vai inventar. Resultado, eu não tenho um filtro técnico e de conhecimento que me permite dizer, disparate, eu primeiro tenho que ter uma estratégia para angariar e-mails das pessoas. Senão não vou ter base de dados para fazer estratégias de marketing com e-mail. E isso é comum e é aí que nós, enquanto professores e enquanto profissionais, apanhamos exatamente
outros profissionais também, e alunos. Atenção, não são só os alunos, há muitos profissionais que fazem este erro. E, de repente, pronto, desvaloriza-se completamente. Portanto, a solução que eu costumo dar e que proponho é claramente saber o que pedir. Há este lado chato da academia, sou sincero, é que é preciso aprender umas coisas. Porque se vocês tiverem um modelo, agora um exemplo, se quiserem ter um modelo de estratégia de lançamento de uma campanha, e estão num curso, eu estou a falar de marketing porque é o caso do meu curso, mas haverão outras áreas, claramente, em que eu sei perfeitamente como é que é estruturado. Eu, quando já faço o meu prompt, eu já lhe consigo dizer, olha, eu quero isto, com este princípio, com estas regras, com estes modelos. O sistema sabe os modelos, ele aprendeu. E com isso, ele vai dizer, muito bem, baseado nesses modelos, eu vou-te conseguir apresentar isto. Eu já vou ter uma visão crítica. Esta, para mim, é talvez das maiores falhas que os alunos têm, é acreditar que o sistema resolve-lhes a vida. Não, é uma extensão. Ou seja, nós temos que saber o que queremos para que realmente faça a magia que nós precisamos dela. E depois temos de ter uma visão crítica. Por vezes surgem muitos disparates. Por isso é que há bocadinho dizia que aquele pronto 2 linhas não façam. Porque se há algo que nós sabemos, e enquanto profissionais também na área, o prompt tem que ser extremamente completo. Tem que ser extremamente detalhado, focado, passo a passo, com as audiências, com o público-alvo, com o tipo de conteúdo que eu quero construir. Até, por exemplo, este nosso podcast, se eu quisesse escrever aqui um guião, eu teria que perceber muito bem quem é que ouve este podcast, quantas pessoas ouvem, a que alturas é que ouvem, porquê é que ouvem. Isto faz a diferença toda para o próprio texto vir, para mim, ter uma diferença. Mas esse é o grande erro. É o grande erro. Depois, coisas tão simples como português do Brasil e português de Portugal, isso é um clássico também. Inglês de Inglaterra, inglês norte-americano para quem está a estudar fora. Há todos esses pequeninos pormenores que são pormenores amadores. Muitas pessoas felizmente já descobriram que... Mas ainda continuamos a ver muita cópia e copy-paste dos conteúdos por cima das coisas. É assustador. E vê-se bem isso. Diga-me uma coisa, para além disso, se tivesse aqui um aluno à sua frente que sabe que utiliza a inteligência artificial diariamente, o que é que lhe dizia? Qual era a forma como lhe explicaria a diferença entre poder utilizar como um colega de estudo e não abusar da inteligência artificial? Uma excelente pergunta. O colega de estudo é um assistente. Por isso, confiaríamos toda a nossa vida ao nosso assistente ou nós também temos a opinião própria? Acho que essa é a única linha de erro. É achar que tudo aquilo que o assistente nos diz está certo. É questionar. O maior desafio e o que eu tenho sentido enquanto professor é alguns alunos, não todos, felizmente, mas alguns alunos, assumirem que tudo o que o sistema lhe dá é verdade e depois outro pormenor, e isso preocupa muito, é não aprenderem com isso. Que é tal cópia do conteúdo, pô-la onde quer que seja, por causa de um trabalho, por exemplo, e não processar a informação que lá está. Portanto, na prática não aprendeu nada. E a verdade é que não estão... Se calhar até vão ter uma boa nota, se calhar vão passar, eu já pareço um professor a falar, que horror. Mas estão-se a prejudicar. Porque depois esse conhecimento na vida real, acreditem, eu detesto esta frase, que horror, dizer vida real, vocês devem estar... Já entrevisto 500 vezes. A vida real é que vocês vivem, e é que eu vivo. Todos nós vivemos a vida real. A verdade é que depois, no dia-a-dia, seja em profissão, sejam vocês empreendedores, sejam vocês estudantes, há mesmo empreendedores, ou façam outra coisa qualquer, viajam pelo mundo. Traga um bom exemplo, viajar pelo mundo. Acho que é uma coisa que eu adoro e que acho que vocês todos devem gostar também. Mas imaginem, pedir a uma solução para vos fazer um guia de viagem, vocês usarem esse guia de viagem para recomendar a um amigo para fazer uma viagem, ele se calhar até vai gostar, mas vocês nunca terem feito essa viagem. Qual é que vai ser a sensação quando lá vocês forem esse destino? Vai ser meio oca, meio sem sentimento. Exato. Profissionalmente acontece-nos o mesmo. Que é, eu posso usar tudo aquilo que o sistema me der e usá-lo para entregar, mas depois no final não fica nada comigo, não fica no meu residual, e eu pergunto-me, então não aprendi nada. E atenção, a vida não é só aprender coisas na universidade, obviamente é importante, mas perdemos esse lado oco. Acho que foi bom. Acho que esse é o grande desafio. Sendo que os estudantes neste momento estão a mudar agora com a inteligência artificial quando entram no ensino superior, porque houve aqui uma diferença que tivemos toda uma geração que não sabia o que era inteligência artificial e agora esta nova geração que está a aparecer já sabem e parece que não conseguem viver sem. Sente aqui uma diferença? Sinto.
sinto e vou ser sincero, se calhar alguns professores não gostarão do que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Pela positiva. Eu sou professor há 16 anos. Eu comecei a dar aulas não na universidade, comecei a dar aulas, se calhar por base. Eu sou a trabalhar há 30 anos em comunicação digital, fui diretor de áreas de digital em várias multinacionais, depois tive consultoras. Tenho hoje em dia uma consultora exatamente na área de dados e de inteligência artificial para o marketing. E dei aulas há 15 anos atrás, comecei a dar há 15 a 16 anos atrás, em escolas extremamente técnicas, orientadas para o marketing e orientadas para a tecnologia. E depois evolui em vários passos e comecei aqui a dar, curiosamente, vamos na 17ª edição da pós-graduação de marketing digital. E seria quase, ao dia de hoje, passar uma certidão de óbito a um profissional, ou um futuro profissional, se a inteligência artificial não fizesse parte do seu dia-a-dia como ferramenta. O que é que eu vejo? Bom, eu comecei a dar aulas na fase do Google básico, continuei a dar aulas numa fase em que o Google e os motores de pesquisa já eram muito relevantes, muito tempo da Wikipédia também, onde tínhamos os professores, vocês não podem citar a Wikipédia, porque realmente temos problemas de citação em relação à Wikipédia e a conteúdos. Eu não posso ser visto num post, num blog. Qual é que é a validade disso? Não é? E nós sabemos que estamos-nos a enganar se estivermos a fazer isso. Hoje em dia, o que é que eu começo a compreender? Que a qualidade do resultado é mais coerente. Conhecendo eu os meus alunos e falando muito com eles, sinto que são as ideias deles, mas mais bem estruturadas. E aí ganham-se tempo. Acho que ganharmos tempo para algo que nos permite desenvolver as nossas ideias é maravilhoso. Poder maquetizar coisas num instante, não saber programar e fazer uma aplicação para testar uma ideia e ir para a rua, que este espaço aqui é fantástico para isso, é maravilhoso e acho que nunca foi tão bom tanto estudar como aplicar o conhecimento que se estuda. E isso eu vejo pela positiva. Aquela questão que muitos professores pensam ou que não gostam, e aliás eu tenho ouvido aí recentemente alguns movimentos de não usar a inteligência artificial no ensino, sou completamente contra. Sou a favor de um uso da inteligência artificial com uma disciplina aliada àquilo que é a academia, sem dúvida, porque nós não queremos, como professores, e acho que vocês como alunos também não querem, e vou usar a palavra oco, acho que é uma palavra engraçada, sermos aqui um pouco ocos. Nós próprios também, como professores, nós diariamente aprendemos com os alunos, é maravilhoso. E é uma pena se não tivermos alunos que pensem. Agora, nós queremos que depois vocês, quando estejam no mercado de trabalho, sejam esses pensadores e fazerem coisas maravilhosas e estarem continuamente a inovar. E a inovação não é... A inteligência artificial é uma ferramenta de inovação, mas não é a vossa inovação. A inovação está na vossa cabeça. E há uma coisa fantástica, para já, é que nós ainda continuamos a pensar um bocadinho mais rápido, um bocadinho à frente da inteligência artificial, porque ela vive de dados criados. As coisas estão a mudar e podemos estar aqui o resto da manhã e da tarde a falar disso, não vamos. Mas, em resposta à pergunta, eu já, entretanto, já andei aqui à frente, tem-se feito, eu tenho sentido uma evolução positiva, muito positiva. Sendo que seria importante, quando os alunos entram na universidade, terem uma pequena formação ou uma cadeira que fale sobre como utilizar a inteligência artificial de uma forma adequada para não haver os problemas que agora com o uso mais regular há problemas às vezes de plágio, há problemas em que se nota perfeitamente que o texto foi completamente feito por AI, como já referiu, sendo que era importante ter essa formação inicialmente? Totalmente. Aliás, faria uma grande diferença, e, na minha opinião, em dois vetores-chave. Saber quais as ferramentas certas para usar nos momentos certos, e dois, saber como usá-las, e exatamente nesse sentido. Usá-las na perspectiva de não plagiar, embora torne-se complexo porque o conceito e o modelo de inteligência artificial é uma combinação de conteúdos. O plágio é desafiante, mas esse é um outro ponto. E depois, acima de tudo, para mim neste segundo vetor o mais importante é como estruturar os nossos pedidos, as nossas ideias, como usar as ferramentas corretamente para termos os resultados o mais seguros possíveis. Algo tão simples que eu ainda vejo imensos alunos a falharem é quando os sistemas dão ideias e soluções, não lhes pedir as fontes e não ir verificar essas fontes. É assustador a quantidade de autores que não existem, que fizeram artigos que não existem. Ainda continuam a existir modelos cada vez mais, eu diria, mais afinados nesse sentido, mas continuamos a ter muitos problemas desse género. Por isso, não custa nada no prompt dizer identifica-me as fontes.
Por exemplo, eu gosto muito do Perplexity por causa disso. Só que as próprias fontes podem estar erradas. Por isso, de alguma forma, temos de ter muita atenção que o próprio AI pode estar a minar a qualidade do conteúdo. E trabalha esta barreira, uma mal de introdução, porque tem que ter um lado muito tecnológico, criador, inovativo, mas depois temos de ter um lado mais de segurança da informação e não nos fazer poucos. Acho que é a frase desta sessão. É engraçado que a questão de verificar as fontes. Nós podemos colocar, por exemplo, um artigo que não tenhamos lido na íntegra, tenhamos apenas lido o resumo, e podemos lhe perguntar algo sobre o artigo. E atualmente nós já podemos pedir a página em que se encontra, porque ele diz-nos e é mais fácil conseguirmos chegar para ter a certeza que a informação está correta ou não. Cada vez mais temos essa facilidade e é cada vez mais importante, como o professor disse, ter a certeza que as fontes são corretas. Outra questão que eu lhe queria fazer também era, falou há pouco das prompts, de como devemos fazer uma prompt. Qual é a melhor forma de ter uma prompt boa e que ajude o estudante? Caminho rápido. Pesquisar por ela. Literalmente. Dizer quais é que são os melhores prompts para. E existe, felizmente, imenso conteúdo online com imensos exemplos de prompts para fazer. Essa é a primeira. A segunda, e isto aqui é já um truque profissional, tenham duas ferramentas. Imaginem um Claude e um ChatGPT, ou um Gemini e um ChatGPT, ou o que quiserem, mas dois. E peçam a um para desenhar um prompt mais eficiente para a outra ferramenta. Literalmente façam assim. Então no ChatGPT e dizem, eu quero criar um plano de marketing, lá estou com o plano de marketing, para marketing digital, como é que eu posso estruturar um prompt de grande qualidade ao nível profissional, imagino como um especialista em marketing digital, usando as melhores práticas, se for o caso do resultado. Às vezes há cadeiras que exigem que vocês usem a matéria usada naquela cadeira, portanto vão ter que recorrer a isso, e ele vai-vos construir um prompt, e vão descobrir que o prompt não tem duas linhas, por isso é que há pouco dizia que as duas linhas não se fazem, se calhar vai ter uma página A4 de prompt complexo, e vocês agarram nesse prompt, copiam e metem, adaptam, ele vai deixar esse prompt aberto para ser preenchido, e depois passam para outra ferramenta. O resultado é abismal. Outra coisa que eu recomendo muito é fazer sempre dupla verificação. Acima de tudo quando falamos de dados, por exemplo, um curso de Direito. Dou um exemplo muito engraçado, porque aconteceu pessoalmente, por questões profissionais, e eu por acaso sabia que estava à procura. Estava na legislação do Código Civil Português e já não sei que tema é que foi, ele deu-me uma solução. E eu achei aquilo interessante, achei aquilo fácil demais. E disse, dá-me o decreto-lei relativo a isto, dá-me o link do decreto-lei. E fui ler o decreto-lei. Mas eu, por alguma razão, o meu financeiro da minha empresa tinha-me comentado uma coisa diferente. Eu não fiquei convencido. E então fui usar outra ferramenta para procurar a mesma informação. Atenção, estamos a falar de uma alteração ao decreto-lei que tem a ver com questões de mais-valias. Portanto, acho que acabei de dizer um grande disparate no Código Civil, mas não interessa. Tinha a ver com mais-valias. E na primeira versão dizia-me, sim, tu vais poder não ser tributado sobre as mais-valias, ou seja, no meu plano de negócio, essa mais-valia do meu negócio estava ótimo, mas o meu financeiro tinha falado qualquer coisa em que teria existido uma alteração legal a isso. Ora, após alguma insistência, descobri que o ChatGPT não foi procurar a versão mais atual da lei, usou aquela que ele achou que era. Atenção, o sistema não acha não achando, quer dizer, é uma questão muito estatística para lá chegar. Resultado, a nova lei claramente diz, não, meu amigo, vais pagar impostos sobre a tua mais-valia, ou seja, altera completamente o modelo de negócio. E quando eu digo isto ao ChatGPT, claro que também sou chato com ele, e digo, olha, tu deste uma lei errada, porque a lei altera isto assim, faz lá uma nova atualização. E a resposta dele muito simpática, tens toda a razão, eu enganei-me. Agora pensem, todos estão aí, quantas vezes é que isto vos acontece? Muitas. Por isso, o risco de vocês estarem, imaginem que vocês são juristas e vão recomendar a um cliente uma lei que podem desconhecer, mas que passaram a usar o ChatGPT para tudo. Uma nova geração de juristas de ChatGPT. E de repente dá esta indicação, porque aquilo é uma lei que não leu, que não estava a par, leu o decreto-lei, achou muito bem e esqueceu-se que houve uma atualização desse mesmo decreto-lei. Vocês vão fazer um mau trabalho. Muito mau trabalho. E isto leva-me a um último ponto, que é, quando estamos a usar AI, o AI não nos vai substituir. Nós vamos estar a concorrer com pessoas que usam melhor a inteligência artificial, que têm estes cuidados, que
tem a atenção das fontes, tem a atenção do que é que está a acontecer, tem a atenção dos prontos que estão a construir, para que no final a vida deles esteja facilitada. E está mesmo facilitada, é incrível, mas com resultados de qualidade. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui connosco e obrigado por nos esclarecer sobre a inteligência artificial como um colega de estudo dos estudantes. Muito bem, muito obrigado, doutor. Agora a si que nos está a ver, agradecemos também a sua presença. Use a inteligência artificial de uma forma inteligente, use tanto como estudante como na vida profissional. É importante, mas tenha atenção ao que lê, ao que recebe e ao que entrega. Muito obrigada e até à próxima!